Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou o Padre Roger Araújo com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos guia, que nos conduz, que nos fala a cada dia ao coração para que possamos viver a vontade do Senhor. Vamos juntos meditar a palavra de Deus, por isso nos colocamos na presença do Senhor nosso Deus, invocando o seu nome santo e poderoso sobre nós, implorando a bênção, implorando a graça, implorando a proteção, implorando a luz, implorando a unção, implorando que o Senhor nosso Deus venha em nosso auxílio, venha em nosso socorro, que o Senhor possa realmente nos socorrer e nos livrar de todo mal. Venha, Senhor, nos dar a tua bênção, venha, Senhor, nos dar a tua luz, venha, Senhor, nos dar a tua graça, a tua proteção e o teu Espírito para que Ele conduza os nossos passos, para que Ele dirija os nossos caminhos, para que em tudo possamos fazer a tua vontade. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, que a tua bênção guie e ilumine os nossos passos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, que a palavra de Deus esteja iluminando e guiando os nossos corações. Vamos agora invocar sobre nós o Senhor nosso Deus, meditando a sua palavra. Hoje vamos tentar meditar 2 capítulos, o capítulo 28 e o capítulo 29 de 1 Samuel. Então, são 2 assuntos importantes que é tratado nesses capítulos. O primeiro deles, assim começa a dizer o capítulo 28. Por aquele tempo, os filisteus reuniram suas tropas para preparar um ataque a Israel. Aquis disse a Davi: saibas que irás comigo para a guerra, tu e teus homens. Disse Davi a Aquis: tu verás o que é capaz o teu servo. E Aquis disse a Davi: confio a ti para sempre a guarda da minha pessoa. Samuel já havia falecido, como nós vimos nos capítulos anteriores. Todo Israel já tinha celebrado seus funerais. Fora sepultado em Ramá, sua cidade. Entretanto, Saul havia banido do país toda a magia e evocação dos espíritos, né? Então, aquilo que com certeza desagrada a Deus, Saul havia banido magia e evocação dos espíritos. Mas os filisteus reuniram-se e vieram acampar em Sunã. Saul e todo Israel reuniram-se em acampamento em Gilboé. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, teve medo e seu coração ficou inquieto. Este consultou o Senhor, mas o Senhor não lhes respondeu, nem por sonho, nem pelas sortes e nem pelos profetas. Saul disse aos seus servos: procurai uma mulher que evoca os espíritos, que eu vou consultá-la. Seus servos lhe disseram: em Edó há uma evocadora de espíritos. Então Saul, para se disfarçar, vestiu outros trajes e foi ali com 2 dos seus soldados de noite. Chegaram à mulher e pediram: evoca um espírito para me dizer o futuro. Faz-me aparecer quem eu te disser. A mulher respondeu: tu bem sabes que Saul baniu a magia e a evocação dos espíritos. Por que armas uma cilada para que eu seja morta? Saul jurou-lhes pelo Senhor, dizendo: pela vida do Senhor, nada de mal te acontecerá por causa disso. A mulher perguntou: a quem devo chamar? Ele respondeu: evoca Samuel para mim. Quando a mulher teve a visão de Samuel, deu um grande grito e disse a Saul: por que me enganastes? Tu és Saul. Não temas, disse o rei. O que vistes? A mulher respondeu a Saul: vi um homem divino subindo a terra. Perguntou ele: e qual é a sua aparência? Ela respondeu: é um velho que vem subindo envolto no manto. Saul entendeu que era Samuel, inclinou-se até o chão e prostrou-se. Então Samuel disse a Saul:
Por que me perturbastes? Por que me chamastes? Disse Saul. Estou em grande angústia, os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus retirou-se para longe de mim. Não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. Disse Samuel. Por que me interrogas? Se Deus se retirou de ti e tornou-se teu adversário? O Senhor fez conforme dissera por meio de mim. Tirou a realeza de tuas mãos para dá-la ao outro, a Davi. Pois não obedecestes a voz do Senhor, nem fizestes Amaleque sentir o furor de sua ira. Foi por isso que o Senhor te tratou hoje assim. O Senhor entregará Israel juntamente contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e teus filhos estarão comigo, e o Senhor entregará o exército de Israel aos filisteus. Em seguida, Saul caiu por terra. As palavras de Samuel aterrorizaram-no, como nada comera naquele dia, e naquela noite ficou sem forças. A mulher aproximou-se de Saul, e vendo que estava muito conturbado, disse-lhe: Tua serva deu ouvido à tua voz. Arriscando minha vida, obedeci ao que dissestes. Dá ouvido tu agora à voz de tua serva. Deixa-me servir-te um pedaço de pão. Come isso e terás força para retomar o caminho. Ele recusou, dizendo: Não vou comer. Seus servos e também a mulher insistiram, então lhes deu ouvido. Levantou-se e sentou-se sobre a cama. A mulher tinha em casa um bezerro cevado, matou-o depressa, tomou farinha, amassou e fez pães sem fermentos. Serviu isso a Saul e seus servos, e eles comeram. Em seguida, puseram-se e partiram naquela mesma noite. Todo o texto aqui lido é um texto muito duro, esse capítulo 28. Vocês vejam que primeiro ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonho, nem por sortes e nem pelos profetas. Versículo 6. Deus não falou para ele nem por meio dos sonhos, Deus não falou por ele por meio dos acontecimentos, e nem os profetas puderam lhe dizer coisa alguma. Essa foi a grande desgraça da vida de Saul. Saul desagradou tanto a Deus que ele perdeu a graça. A pior desgraça que pode acontecer a um coração humano é Deus não lhe falar mais. É o silêncio de Deus. E nós que fazemos muito barulho, mas muito mesmo, nós pouco escutamos a Deus, porque primeiro não deixamos Deus falar, e segundo Deus fala e nós não ouvimos, e terceiro Deus fala, a gente escuta, mas não faz o que Deus manda. Quando Deus se cala, quando Deus não nos corrige mais, quando Deus não nos direciona mais, pode saber que a nossa vida caiu em desgraça. Caiu realmente na temeridade. Saul foi um rei ungido, escolhido, chamado, abençoado, consagrado para ser de Deus. Mas ele foi deixando-se tomar por tantos outros sentimentos mundanos, sentimento da vingança, da perseguição, fazendo o que desagradava ao Senhor. E agora, ele que tinha proibido toda a magia e invocação dos mortos em Israel, ele mesmo vai se refugiar nisto, porque ele não tem mais o favor divino. E nós vemos tantas pessoas recorrerem a tantas outras forças do mundo, porque não encontram mais refúgio em Deus. O que nós precisamos é recuperar a graça de Deus em nós. O que nós precisamos é recuperar o favor divino em nós. O que nós precisamos é pedir e suplicar para que a vida de Deus esteja em nós, para não cairmos na mesma desgraça que caiu Saul. O seu coração estava longe, o seu coração não agradava mais a Deus, e por isso ele não ouvia mais a Deus, e o silêncio de Deus pairou sobre o coração de Saul. Os filisteus concentraram todas as suas tropas em Afeque, enquanto os israelitas acamparam perto da fonte que existe em Jezreel. O chefe, lá no versículo
no versículo 4, melhor dizendo, os chefes dos filisteus irritaram-se contra Aquiles e lhe disseram: quem é esse homem? Vá embora e fique no seu lugar, lá onde o deixastes antes, que ele não desça conosco para o combate, para que não se torne nosso adversário quando a batalha começar. Que melhor preço teria para reconciliar-se com seu senhor, senão a cabeça de nossos homens? Não é ele Davi, de quem dançando cantava, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares? Aqui chamou Davi e disse-lhe: pela vida do Senhor seu Deus, juro, tu és um homem correto. Agrada-me ver-te sair e entrar no acampamento comigo. Nada de mal vejo em ti desde o dia em que viestes a mim, até o dia de hoje. Mas não é bem visto pelos príncipes. Volta, pois, e vai em paz. Assim não desagradarás aos príncipes dos filisteus. Davi então contestou: o que fiz eu? Que reparastes em teu servo desde o dia em que entrei em teu serviço até hoje, para que eu não vá combater os inimigos do Senhor meu rei? Aquiles respondeu a Davi: bem sei, tu és valioso aos meus olhos, como um anjo de Deus, mas os príncipes dos filisteus disseram: não irá conosco à batalha. Amanhã cedo, portanto, tu e teus servos do teu senhor que vieram contigo deve partir. Parti bem cedo ao clarear do dia. Davi e seus homens levantaram-se de madrugada e de manhã partiram de volta ao território dos filisteus. Os filisteus, porém, subiram para Jezrael. Em Davi está a marca de Deus, e a marca de Deus está no coração de Davi, onde quer que ele vá. Vamos então chamar o Padre Antônio Xavier para que seja conosco na meditação desse texto sagrado. Nós vemos nesses 2 capítulos de 1 Samuel o final ali da triste vida de Saul, que vai para a sua última luta realmente contra os filisteus, aquela em que ele vai ser derrotado e aí então vai realmente terminar para ele o seu tempo de rei, porque finaliza ali então a sua vida. É muito triste, né, quando fazemos assim um certo balanço da vida de Saul e vemos que quando ele foi escolhido como sendo um homem forte, bem preparado para a guerra, né, tinha tudo para ser um grande rei, mas como que Saul aos poucos foi perdendo aquilo que ele tinha de importante. Foi se deixando trair pelas suas impressões, pelo seu jeito de lidar com as coisas. Começa então, ao invés de ser um rei que de verdade luta contra os inimigos, começa a combater os seus próprios amigos, como a perseguição com Davi. Saul é aquele típico modelo daquele que é ungido, mas que com o passar do tempo vai se estragando, e depois já não mais corresponde à intenção daquela unção que recebeu. Vemos inclusive nesse capítulo que Saul vai procurar então aquelas que são capazes de invocar mortos para tentar consultar Samuel, que já tinha morrido. Isso vai ser tido em conta de grande pecado, porque a confiança dele não deveria estar em Samuel. Até deixando um pouco de lado o caso da necromancia aqui, mas o que está em jogo não era a consulta feita a Samuel. A sua confiança deveria estar em Deus. E não estava. Isso por quê? Porque Saul se acostumou de verdade a confiar somente em si. E essa foi a grande traição que ele cometeu no meio do caminho. A unção perdeu o sentido porque ele tinha rompido com o relacionamento com aquele que realmente o havia ungido. Ele não mais representa o que representava e precisa ser substituído. É triste isso, né? Começou tudo bem, mas foi se estragando aos poucos e termina morrendo numa batalha para a qual ele foi ungido para vencer, mas que não vence porque seu tempo já tinha passado. Senhor, fale ao nosso coração, Senhor, fale a nós e não se cales. Senhor, que o nosso coração não se afaste de Ti. Senhor, que o nosso coração possa Te escutar, Senhor. Fala-nos, Senhor, corrija-nos, Senhor, orienta-nos, Senhor, para que possamos permanecer fiéis à Tua vontade. Venha falar a nós, Senhor, e não deixe que o nosso coração, pela infidelidade, se afaste da Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a sermos Teus servos e a guardarmos a Tua palavra
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você e eu te aguardo, te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.